Fala galera do primeiro ano, tudo bom com vocês? Espero que sim, tá? Vamos lá para nossa segunda videoaula, tá bom? Continuando aí sobre os povos pré-cabralinos, tá? A gente vai falar agora sobre um pouco da pré-história. Essa aula é bem interessante, a gente vai ver como é que os primeiros homens, né, os primeiros seres humanos poderiam, teoricamente, ter entrado aqui no continente americano e consecutivamente aqui no Brasil, beleza? Vamos lá então, nós temos aqui aula 2, tá? Vamos falar sobre as teorias de entrada na América, beleza? Vamos lá então. Deixa eu só colocar meu cursor aqui. Meu ponteiro aqui, laser, pronto. Vamos lá, essa aula vai ser bem curtinha, tá? Os primeiros seres humanos na América, galera. É aquela pergunta que eu te fiz na primeira aula, né? Nunca te perguntou como é que nossos indígenas, nossos povos indígenas já chegaram aqui, né? Já estavam aqui antes do português, do europeu, pisar aqui nesse continente. E como é que eles surgiram? Como eles chegaram até aqui? Saíram, brotaram da terra, né? Bom, não, né? As teorias de entrada que nós temos, elas vão tentar mostrar, entender através de vestígios arqueológicos, tá? Como esse homem, que a raça humana, ela nasce aonde? Lá na África, tá? No continente africano. E no decorrer de milhões de anos, foram se espalhando para esses diversos continentes. E a gente vai tentar entender aqui como é que eles poderiam ter entrado, beleza? Então, acompanha comigo. Os primeiros habitantes da América não eram autóctones, ou seja, eles não eram originários do próprio continente americano. Por que a gente pode dizer isso? Porque não foram encontrados fósseis de hominídeos antes da espécie chamada Homo sapiens, tá? Então nós não temos esqueleto, fósseis humanos, por exemplo, do Homo erectus, dos Australopithecus. Não, nós temos somente até o Homo sapiens. Então a gente entende que os seres humanos, eles entraram aqui, eles não se desenvolveram aqui no continente, tá? Segundo alguns pesquisadores, existem duas hipóteses de como se origina esse homem americano, tá? O ser humano aqui na América. Vamos entender aqui então quais são essas teorias mais aceitadas, tá? Origens do povoamento da América. Nós temos aqui, eu botei 3, porque uma delas ainda não é muito aceita, tá? A primeira, tá? Que é a teoria de Clovis, é o nome do pesquisador norte-americano, o Estreito de Bering, chamada teoria do Estreito de Bering, tá? Que data aí a entrada do ser humano por volta de 12 mil anos atrás, certo? Eu vou te explicar direitinho cada uma dessas teorias, tá bom? A segunda é a teoria da Polinésia, que seria de 12.500 anos atrás. É uma outra teoria, que o homem teria entrado ali pelo Oceano Pacífico, tá? E a terceira é a teoria autóctone, né? Que diz, né, acredita que o homem é oriundo da própria América, tá? Ou seja, ele não veio de algum lugar, ele não migrou até aqui, muito pelo contrário, ele desenvolveu aqui. Essa, porém, não é a mais aceita, beleza? Primeira teoria, a teoria do Estreito de Bering. O que é o Estreito de Bering? O Estreito de Bering é essa faixa aqui, ó, no oceano, tá? Aqui, entre a Rússia e o Alasca, ou seja, ali no continente, na porção norte, tá? Do continente, ao norte dos Estados Unidos, tá? Isso aqui, anteriormente, ele estaria, né? Essa faixa aqui, que hoje é dividida pelo oceano, no fim da terceira era glacial, tá? Essa faixa de terra, ela não estaria separada. O continente europeu aqui da Ásia, perdão, asiático, do hemisfério da América, tá? Ele estaria junto ainda devido a ainda era glacial. Então teria uma faixa de gelo, tá? Que ainda uniria esses dois continentes, que hoje são completamente separados, né? Pelo Estreito de Bering. Por isso que é estreito, fica ali, né, bem próximo. Então o homem teria a condição de ter migrado a pé, né? Entrado no continente então, americano pelo norte, pela região do Alasca, e foi descendo Estados Unidos e toda a região da América Central até chegar na América do Sul. Essa é a teoria do Estreito de Bering, também conhecida como a teoria de Clovis, tá?
De acordo com essa teoria, o homem teria chegado na América através do Estreito de Bering, localizado no extremo leste, continente asiático, Aí tá explicando, você pode fazer um esqueminha no seu caderno, se quiser, tá bom? Para entender legal, para fazer um mapa mental aí, beleza? Tranquilo? Vamos ver a outra. As teorias de entrada. Teoria da Rota do Pacífico, tá? Como é que funciona isso? Remadores, então, da Polinésia, que são essas micro-ilhas aqui, tá? No Pacífico, essas diversas ilhas que existem no Pacífico, tá? Esse homem teria navegado em pequenos barcos até chegar aqui no litoral do Pacífico sul-americano, tá? Inclusive aqui, ó, Chile, tá bom? E parte da América Central. Nessa aventura, que durou muitas gerações, esses grupos de navegantes pré-históricos lançaram-se ao mar em diferentes momentos, tá bom? Essa é uma outra teoria, a teoria da Polinésia. A teoria que hoje está sendo a mais aceita é a teoria das múltiplas entradas e múltiplas datas. O que é isso, William? Durante muito tempo, né, década de 50, 60, 70, essa teoria do Estreito de Bering, a teoria do norte dos Estados Unidos, ela foi a mais aceita, tá? Como se o homem tivesse entrado no continente americano somente por lá e naquele período, né, de 12 mil anos atrás. Por quê? Porque eles não encontraram os fósseis, os vestígios humanos mais antigos, eles encontraram bem preservados, porque o Alasca é uma região muito fria, tá? Então encontraram bem preservados nessas áreas de gelo, tá? Então eles acreditam que até ali, até a década de 60 e 70, eles acreditavam que era por aquilo e pronto. Porém, a arqueologia foi se desenvolvendo no decorrer desse tempo. Arqueólogos chilenos, bolivianos, equatorianos, uruguaios e brasileiros, sobretudo, vão começar a descobrir fósseis humanos e vestígios humanos aqui na região, na porção sul da América, né, na América do Sul, que era ou do mesmo período ou até um pouco anterior a 12 mil anos. Então isso vai colocar em xeque, né, vai começar a criticar exatamente a única teoria mais aceita, que era a teoria norte-americana do Estreito de Bering, tá bom? Por exemplo, vou te dar um exemplo. A Luzia, que é o primeiro fóssil humano mais antigo encontrado, né, até um tempo atrás, na região de Minas Gerais, aqui no Brasil. Ela tem por volta de 11.500 anos. Né? Então veja bem, ela é muito próxima à datação desse fóssil humano, desse esqueleto, com o fóssil encontrado lá no norte da América, no Alasca, né, de 12 mil. Então como é que essa mulher, né, brasileira, a Luzia, essa mulher pré-histórica, como é que ela estava vivendo ali na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, no mesmo período em que os homens estariam chegando ainda lá pelo Alasca? Só se ela pegou um avião, né, do Alasca e pousou em Minas Gerais. Coisa que a gente sabe que não aconteceu, na verdade. Então, isso vai o quê? Contradizer a teoria que exclusivamente o homem entrou pelo norte e entrou somente naquele período. Por isso, teorias de múltiplas entradas e múltiplas datas, ou seja, são vários momentos e várias entradas. Além disso, o homem do Estreito de Bering, ele é de origem asiática. Os traços humanoides que eles encontraram. A Luzia, nossa mulher pré-histórica aqui, que inclusive o crânio dela estava onde? No Museu Imperial do Rio de Janeiro, no momento daquele incêndio. Não sei se vocês lembram, acho que lembram sim, né? Do incêndio que houve no Museu Nacional de História do Rio de Janeiro. O fóssil da Luzia estava lá, né? Só que parece que ele sobreviveu, ainda bem, né? Que era o fóssil mais antigo do ser humano aqui no Brasil, né? Então, a Luzia, ela não tem traços genéticos do povo asiático, né, da civilização asiática, não. Ela é de origem africanoide, ou seja, ela é uma mulher africana. Então, isso mostra que, completamente diferente do homem, né, do vestígio humano encontrado no Alasca, a Luzia, ela vem de outro lugar. Então ela entrou por outro lugar e em outra data, com certeza, né, anterior. Porque 11.500 anos ela já existia aqui na região do Brasil. Não deu tempo do homem migrar lá do Alasca em menos de
sei lá, pouco tempo, né, para chegar aqui no Brasil. Então isso vai contrariar, beleza? Aqui, ó, inclusive, a Luzia nos demonstra que o povo africano já vinha chegando aqui na época da pré-história brasileira. Já estava se estabilizando, eles navegavam do Atlântico e chegavam até o Brasil, tá bom? Essas aqui são as teorias, ó. A teoria de Bering, né? A teoria da Polinésia, né? Que são vários momentos esses povos navegando ali pelo Pacífico chegaram, tá? Inclusive tem fósseis aí de origem polinésia, do povo chileno, a arqueologia chilena já encontrou, de 9, 8, 12 mil anos atrás também, tá? E a outra, que inclusive o homem teria entrado aqui pela porção sul, né, da América, ali pela Argentina, pelo Chile também, tá? Através da Antártida. Nesse período de terceira era, do final da terceira era glacial, seria possível ali caminhar durante muito tempo sobre a superfície de gelo, tá bom? Tranquilo? Então nós temos aí vamos botar essas três, tá? A teoria do Estreito de Bering, a entrada, a teoria da Polinésia e essa teoria que tem várias datas e várias entradas em que o homem americano teria entrado. Existe uma discussão muito importante nessa questão da pré-história brasileira de descobertas feitas por uma arqueóloga brasileira que estudou na França durante muito tempo. Ela é metade francesa, metade brasileira. É a Nied Guidon, tá? Ela fez escavações no Piauí, na chamada Serra da Capivara, tá? E no sul do Piauí, e ela vai descobrir lá vestígios de humanos com mais de 50 mil anos, tá? Então muito tempo mesmo antes desse da suposta primeira entrada de 12 mil anos, como diz aqui, ó, o Estreito de Bering, a entrada do Estreito de Bering. Então é mais antigo até que a Luzia, tá? Encontraram fósseis lá, muitos vestígios, pinturas rupestres, fogueiras antigas, ossos de animais que eles comiam, vestígios paleológicos de animais da fauna pré-histórica, tá? Tigre-dente de sabre, preguiça gigante, tudo isso que esses homens já caçavam lá na região do Piauí, né? Então isso vai contradizer completamente a teoria norte-americana. Isso vai virar uma grande contradição, vai virar uma disputa, porque os americanos não vão aceitar a teoria dessa pesquisadora brasileira, tá? Hoje eles aceitaram. Hoje a Nied Guidon mostrou que estava certa, existe um grande museu lá na região, onde as pessoas vão lá visitar. É muito interessante, tá? E que na próxima aula a gente vai abordar um pouco disso aí, tá bom? Vamos falar sobre esses primeiros povos que chegaram aqui na região onde é o Brasil, esses povos pré-históricos. Vamos entender sobre a Luzia, vamos entender sobre esses homens, como é que eles se relacionavam ali com a fauna, né? Com essa mega fauna de... Cara, existiam elefantes aqui, existiam tigres, animais que não existem mais hoje, tá? E eles eram enormes. Então a gente vai entender muito bem como é que isso funcionava e como esses povos vão começar a se organizar no decorrer do tempo aqui. Esses povos são os antepassados que vão dar origem aos nossos povos indígenas, beleza? Por hoje é isso, galera. Deem uma lida aí também no material de vocês, tá legal? E a gente se vê na próxima videoaula. Abraço a todos, tchau.